Hoje a gente vai caçar confusão, é isso mesmo, né, Lucas? Por quê? A gente vai fazer aqui um panorama do governo Lula e do governo Bolsonaro com números do agronegócio. E aqui a gente vai chegar a uma conclusão de quais números o governo Lula trouxe, quais números o governo Bolsonaro trouxe. Isso sem um aspecto político, não tem lado de cá, lado de lá. Aqui são só números para a gente tentar entender aqui em produção, em valor, em tecnologia, quanto que cada um dos presidentes que nós tivemos aqui conseguiu trazer de avanço para o agronegócio. Vamos lá caçar confusão, então? Vamos lá. São dois estilos diferentes, duas visões políticas totalmente opostas. E a arena para a gente decidir aqui vai ser o agronegócio, que responde então por 1/3 do PIB de todo o Brasil e mais de metade de todas as nossas exportações. É o setor que paga as contas. E essa discussão vai ser decidida em 7 rounds. Vamos lá. Primeiro, produção de grãos. Segundo, exportações. Terceiro, PIB do agronegócio. Quarto, títulos de posse. 5, invasões de terra. Sexto, crédito rural. E 7, a infraestrutura que envolve o agro. Vamos entender qual governo foi melhor. E antes de historinha, não tem empate. A gente vai trazer um número e falar quem foi melhor mesmo. Em cada critério vai ter um vencedor declarado até chegarmos ali a um placar final. Então vamos lá? Então se você está preparado para isso, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente tem muito podcast com muita gente importante para o agro, que tem muito conteúdo bom para o agronegócio brasileiro. Então se inscreve no canal, faz essa força aí pra gente. Se você gostou, deixa o curtir aqui embaixo. E se você não gostou e discorda, aí que você tem que deixar o curtir com raiva também. Falar assim, vou curtir muitas vezes só de raiva também, para mostrar o quanto que eu discordo. É isso que é importante. E vamos nos comentários aí também debater, porque é sempre importante. Então vamos começar pela base de tudo, a produção de grãos. Em 2003, quando chegou ao poder, Lula recebeu o Brasil que colhia 120 milhões de toneladas. Ao deixar o cargo em 2010, entregou 144 milhões. De 120, 144. Crescimento médio de 3% ao ano. Esse foi o período que o Cerrado se consolidou como fronteira agrícola, um grande matopiba aqui, com soja ocupando terras que antes eram vistas como imprestáveis, né? Era um solo ácido, não tinha o calcário, outros tempos. Bolsonaro, por outro lado, pegou um Brasil já muito grande, 234 milhões de toneladas em 2019. E aí o mundo desabou. Pandemia, cadeia de suprimento paralisada, toda aquela confusão, né? Fertilizante disparando de preço, guerra com a Ucrânia iniciando. Qualquer analista apostaria em uma queda, mas não. O agro não caiu. Em 2021, a colheita chegou a quase 245 milhões de toneladas. Isso deu um crescimento médio de 3,5% ao ano. Então, no meio da tempestade, o Brasil não só resistiu, como se consolidou como líder absoluto em soja e milho. Lula navegou no céu de brigadeiro. Bolsonaro acelerou em plena tormenta. Aqui, a gente tem uma vitória do Bolsonaro, 1-0 Bolsonaro. Mas espera lá, aqui que está o ponto mais importante desse vídeo. Foi o Bolsonaro que fez isso? Foi o Lula que fez isso? Não, galera. Pensa bem, quem fez isso foram os agricultores que estavam plantando, as indústrias que estavam trabalhando no agronegócio, foram as revendas que estavam vendendo, foi a população brasileira que trabalha no agro que fez isso. Quando eu falo Lula, Bolsonaro, a gente está falando de período, mas não foram eles que fizeram. Quem fez foi quem trabalha no agronegócio. Lembra sempre disso. Mas em resumo do primeiro aspecto, produção de grãos, durante o governo Bolsonaro, o Brasil cresceu mais do que durante o governo Lula. Tá, mas de que adianta um recorde de colheita se a produção não sai do país, se a gente não consegue exportar? Então a gente vai para esse segundo aspecto, a exportação. Se no governo Lula o Brasil saltou de 30 bilhões de dólares em exportações de produtos agropecuários em 2003 para 76 bilhões em 2010, isso dá um crescimento de 150% em 8 anos. Isso foi o auge do boom das commodities. A China começou a urbanizar, abriu o mercado, milhões de pessoas por ano comprando. Ali foi o período de ouro. Soja para ração, carne para a nova classe média que existia, açúcar para o café da manhã, foi uma compra generalizada aqui do Brasil. E o Brasil virou o supermercado da China. E o Lula surfou muito bem essa onda, como poucos presidentes surfaram. Bolsonaro, por outro lado, ele herdou um patamar bem mais alto, 96 bilhões em 2019. 2 anos depois, em plena pandemia, com portos travados, pressão da Europa por causa do desmatamento, e assim ele bateu 120 bilhões. Isso é um crescimento de 24%. É o menor percentual, com certeza. Aqui, Lula ganhou, porque no período do Lula foram 150% de crescimento, período do Bolsonaro 24%. Voltando ao ponto mais importante desse vídeo, foi o Lula? Não foi o Lula. Foi o Bolsonaro? Não foi o Bolsonaro. Foi quem trabalha no agro e ponto final. Agora, olhando para o PIB
do agronegócio, o produto interno bruto produzido pelo agro brasileiro. Entre 2003 e 2010, a agropecuária brasileira subiu 105 para 159 bilhões de reais. O agronegócio como um todo, insumo, indústria e serviço, foi de 523 para 833 bilhões, segundo a própria CPEA e o CNA. Esse crescimento robusto foi sustentado por crédito subsidiado e demanda externa bem acelerada. E aí, vamos olhar agora para o lado do Bolsonaro. Entre 2019 e 2021, a agropecuária saltou de 310 para 598 bilhões. Quase dobrou em 3 anos. O agronegócio total foi de 1,5 trilhão para 2,3 trilhões, um avanço de 56% em apenas 2 anos. É verdade que os preços internacionais também ajudaram muito, mas para o produtor, pouco importa a razão. E para a gente também aqui, a gente está tentando entregar alguns números. Então, o que interessa é o faturamento e os números não deixam dúvida. Mais uma vantagem para o período entre 2019 e 2021, para o período onde estava Bolsonaro na presidência. Mas o PIB pode parecer um pouco distante para quem está no campo, né? É um conglomerado de produção interna bruta. Vamos falar de outra coisa que o produtor sente direto: o título de terra. Lula criou muitos assentamentos, distribuiu lotes, mas grande parte dos beneficiados não recebeu o título definitivo. E sem papel não tem crédito. Sem crédito não tem investimento. Resultado, uma terra ocupada, mas sem segurança jurídica e sem dinheiro para produzir. Bolsonaro entrou em outro discurso: regularizar essa galera. E foram mais de 330 mil títulos definitivos em 4 anos. Isso foi muito mais do que o Lula e a Dilma juntos no mesmo período. Tudo isso digitalizado, teve muito menos burocracia nesse período. E aqui a gente não tem uma pontuação, porque o Lula colocou muita gente na terra, mas o Bolsonaro transformou aquela posse em patrimônio. E aqui a gente tem um empate. Vamos ser em cima do muro. Aqui existe um empate, ponto para ninguém. Continuamos 1 a 1. E se tocar no assunto de posse já gera polêmica, imagine quando a gente começar a falar de invasão, né? No governo Lula, entre 2003 e 2010 foram mais de 2.000 invasões de terra. Isso de acordo com números do próprio CNA. O MST estava em todas as manchetes, pressionando o governo e assustando ali produtores. Para quem investia, era como plantar com uma sombra constante ali. Será que minha terra vai ser ocupada amanhã? O que vai acontecer? No governo Bolsonaro, por outro lado, isso deu uma resolvida boa, né? A tolerância foi 0. O número despencou de mais de 2.000 para 15 invasões em 4 anos, o menor da história recente. Então aqui não tem nem conversa, 1 ponto para o período Bolsonaro. Outro critério que nós vamos falar é sobre crédito. Lula pegou o Plano Safra com 24 bilhões em 2003 e entregou com 100 bilhões em 2010, 4 vezes mais. O destaque foi para o Pronaf, que abriu portas para o crédito para pequenos agricultores, famosa agricultura familiar. Gente que nunca tinha pisado no solo começou a financiar trator, irrigação, tecnologia, inclusão social via agro. Foi um período muito bom. Já no governo Bolsonaro, o Plano Safra 2021-22 bateu 251 bilhões de reais, mais do que o dobro do último ano Lula, já corrigido pela inflação. O foco, médios e grandes produtores, para dar escala global. Aqui a gente tem 2 visões e 2 resultados. E a grande verdade é que ambos são importantes. A agricultura familiar é muito importante para o nosso Brasil. E a potência agrícola, o financiamento dos nossos grandes produtores também é importante. Então, dessa forma, a gente pode colocar mais um empate aqui para a conta do nosso placar. E aqui chegamos à reta final. Infraestrutura. Aqui o produtor conhece bem o problema. No governo Lula, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi lançado em 2007, prometendo ali modernizar o Brasil. Estrada duplicada, portos reformados, ferrovia concluída, mas na prática a gente não teve muito resultado. Os caminhões atolados por dias ali na BR-163, soja apodrecendo no meio do caminho, frete ficando muito caro. Então, o PAC prometeu muita coisa, mas entregou muito pouco. Quando a gente olha já para o período Bolsonaro, a BR-163 foi finalmente asfaltada até o Arco Norte. Trechos da Ferrovia Norte-Sul saíram do papel, portos e rodovias receberam investimento privado, o impacto já foi mais direto. Menos tempo do trajeto, do custo e mais lucro ali para o nosso país como um todo. O produtor sentiu esses efeitos da infraestrutura no bolso. Então aqui a gente tem uma vitória clara para esse número que o Bolsonaro trouxe. Então aqui quando a gente olha para a infraestrutura, o resultado fica mais claro. Durante o governo Bolsonaro nós tivemos avanços maiores aqui na infraestrutura que apoia o agronegócio brasileiro. Então esse é o placar. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco mais. E lembrando sempre, não foi Bolsonaro, não foi Lula, não foi Fernando Henrique Cardoso. Quem fez a mudança real no Brasil foi quem trabalha no agronegócio. É claro que podem ter governos melhores e piores, mas quem realmente faz a diferença é quem está trabalhando no dia a dia. E se você perde muito tempo hoje observando notícias de política, isso não está no seu controle.
Isso não está no seu controle. Foque naquilo que está no seu controle. Porque é do dia a dia que as coisas são construídas. É naquilo que a gente consegue controlar. Então, se você está no agronegócio, não faz um hedge, não trava um preço, se você não busca conhecimento sobre melhores formas de crédito, se você não busca uma consultoria financeira para o agronegócio, tem coisas que estão no seu controle que você consegue mudar. Para de focar tanto em política. É claro que esse vídeo é mais nesse aspecto político porque é o que dá mais visualização. E é isso que eu trago aqui para tentar chamar a atenção de vocês para o que realmente importa. Cuide do seu, cuide da sua casa, antes de reclamar do mundo, arrume a sua cama. Resolva a sua vida e assim, se todo mundo resolver, o país resolve como um todo. E se você quiser saber mais sobre a consultoria de agronegócio aqui da UVP, clique aqui no link abaixo ou comente aqui, quero saber mais, que a gente conversa com você. Um abraço aí e até o próximo vídeo.